Em nome da Graziela, agradeço as outras organizações que convidaram para participar. Vou tentar ser breve. Eu não vou falar propriamente dos impactos da crise na integração, porque eu não me sinto assim muito à vontade, já que eu não sou economista, né? Trabalho, sou internacionalista, mas eu queria falar um pouco digamos assim, dos dilemas da integração na região, né? Eu começo com duas observações que de alguma forma são relacionadas. A primeira delas é o seguinte, quer dizer, que região, né? Quer dizer, se a gente tomar a região no pós-guerra, quer dizer, seria a região do hemisfério ocidental, vamos dizer assim, a região criada pelos Estados Unidos, as instituições dessa região são absolutamente anacrônicas, né? Então, começando pela OEA. Então, acho que isso é uma tendência muito clara, me parece, no processo de regionalização, né, ou de cooperação regional. A outra questão eu acho mais complicada, o outro aspecto, né, eu acho mais complicado, que até que ponto a gente pode falar de América Latina enquanto uma unidade, ou enquanto uma unidade política, né? Quer dizer, se a gente olhar hoje no mapa institucional, só tem uma organização, né, a CELAC, que é totalmente latino-americana, exclusivamente latino-americana, fora a CEPAL, né? Enfim, então há um processo, eu diria, de subregionalização. Quer dizer, na verdade, com a adesão do México ao NAFTA, eu acho que se criou digamos, uma diferença sub-regional do ponto de vista da integração, que eu acho que é importante, né? Quer dizer, não é no sentido de ser positivo ou negativo, que tem que ser levado em conta, né? Então há uma espécie de as sub-regiões se diferenciaram. Na América do Sul, na América do Norte, na América Central. É evidente que a ALBA, de alguma forma, conecta com a América Central e o Caribe. Mas, mais que tudo, eu acho que as duas sub-regiões, né, especialmente parte dos países da sub-região da América do Sul, têm diferentes opções, seja do ponto de vista do regime produtivo, seja do ponto de vista dos regimes comerciais, seja do ponto de vista político externo. Isso é uma diferenciação significativa. Acho que a formação do NAFTA e agora a formação da Aliança do Pacífico, que vai ser discutida nessa tarde, coloca, eu acho, que um desafio grande, especialmente diante da situação de crise, né? E a necessidade desses países digamos assim, de ampliar, né, as suas perspectivas de comerciais, etc. Enfim, eu gostaria, inclusive, de discutir até que ponto, né, a aliança, ainda que inicial, né, mas já com atração até do Uruguai, né, do Paraguai, mas enfim, como membros observadores, qual é o desafio que se coloca para a região, para as duas sub-regiões. Acho que são modelos de alternativos de integração com relação, por exemplo, à Aliança e o Mercosul. Né? A Aliança e o Mercosul. Então, eu começaria, quer dizer, podemos ainda falar de América Latina, quer dizer, claro que eu não sou, do ponto de vista vamos dizer assim, das redes que se constituíram, acho que essas são cada vez mais fortes, mas do ponto de vista, se pensar do ponto de vista de América Latina enquanto agência política latino-americana, eu acho que essa talvez é um grande desafio e pensar, né, se isso de fato é um processo em curso ou se é apenas uma transição, né? Em seguida, eu queria chamar a atenção para que tem um pouco a ver com essa ideia da diferença subregional e que eu acho que a gente usa os termos. Claro, eu sou professora, né? Então a professora tem esse hábito de pensar em conceito, em termos, enfim, eu acho que é para ajudar a gente a pensar, inclusive politicamente, né?
que eu gosto de fazer uma distinção entre o processo de integração e processo de cooperação regional. Eu acho que os processos de integração, eles têm em mente o que é um processo de integração, é a ideia de você eliminar qualquer tipo de restrição à troca de bens, à circulação de pessoas, de investimento, de capital, enfim, é a criação de um espaço econômico integrado. Essa visão é uma visão meio, uma visão que, digamos assim, que foi a dominante nos processos de integração. Ela supõe um modelo teleológico de integração, isso é, até um fim. Né? Você começa com uma área de livre comércio, passa por uma união aduaneira até chegar a um mercado comum. Né? Então, o modelo o modelo visualizado é o modelo da União Europeia. Acho que a visão, acho que, a meu ver, o caso da União Europeia é totalmente excepcional. Né? E essa visão do espaço econômico integrado, ela é que é, digamos assim, a lente, né, a maneira como as pessoas olham a integração, supostamente integração na América do Sul. E o diagnóstico é que é uma integração muito fragmentada. Exatamente por quê? Porque uma integração, do ponto de vista dos processos de integração, os modelos são diversos. Eu distingo essa ideia de integração nessa visão clássica, teleológica, né, como se fosse caminhar para o mercado comum, um espaço econômico comum, de uma visão do processo de regionalização, que é basicamente cooperação regional, né, no sentido de cooperação regional em diversos âmbitos. Né, pode ser no âmbito econômico, né, mas também no âmbito da infraestrutura, no âmbito social, da participação social e no âmbito até da defesa. Eu acho que a Unasul, né, que é um processo dominante, né, enfim, um processo inicial, abriu esse espaço para a ideia de regionalização. Né. Então, se eu olhar hoje, se a gente olha a região, né, vamos dizer assim, América Latina, do ponto de vista, há dois processos em curso. Um processo de integração, né, que é um processo que, vamos dizer assim, que se inicia com o NAFTA, né, e que se faz, do ponto de vista bilateral, com os Estados Unidos e vários países da região, né, com a formação, né, de tratados de livre comércio, e que a Aliança do Pacífico, de certa forma, eu acho que ilumina, porque a Aliança do Pacífico é pensada como um processo de integração profundo, não no sentido de criar uma institucionalidade, mas de criar condições para a expansão do comércio, a expansão do investimento, e se contrapõe à experiência da América do Sul, que a principal experiência da América do Sul é uma experiência de, vamos dizer assim, de cooperação regional. Que a Unasul não é um processo que vai levar a uma integração nos moldes pensados me parece, pela Aliança do Pacífico. Né? Então, eu acho que essa distinção, eu acho que ela é importante para poder pensar a atualidade. Se a gente pensar do ponto de vista do passado, o que é interessante? A relação entre integração e regionalismo. Né? No pós-guerra, na época, vamos dizer assim, na Guerra Fria, a América Latina, os processos de integração econômica eram, digamos assim, liderados pela América Latina. Né? A LAD, a LAU e mais. Esses processos tinham claramente um sentido anti-hegemônico. A ideia era que se de alguma forma se integrasse a região para fazer face à relação com os Estados Unidos. Então tinha a ideia, eram anti-hegemônicos, né? Era claramente no sentido econômico, mas havia um claro sentido político nesses projetos, né? Especialmente para as lideranças mais progressistas. E os processos de regionalização estavam a cargo dos Estados Unidos, que montou esse sistema interamericano, o OEA, o Colégio de Defesa, etc. Por quê? Porque os Estados Unidos não estavam interessados em processos de integração regional. Os Estados Unidos operavam no plano multilateral do GATT e não aceitaram a formação da União Europeia por razões de natureza política. Nos anos 90, eu acho que é uma convergência, que se dá em função da hegemonia do neoliberalismo. Qual é a convergência? A convergência é que processos de integração que tinham essa visão
mais política, como o Mercosul, na verdade convergem na ideia de criar um espaço integrado. Quer dizer, a ideia é que o Mercosul seria um elemento para, digamos, forçar a abertura comercial brasileira, né? O Mercosul se torna um processo, um tipo de regionalismo chamado regionalismo aberto, né? Então, e a própria proposta da ALCA é exatamente esse sentido. Então há uma convergência, e essa convergência, né, ela é função do contexto da conjuntura política e econômica da pós-Guerra Fria, que é a hegemonia do neoliberalismo e a unipolaridade com o centro dos Estados Unidos. Então, uma convergência, os processos de integração, de integração que tinham um caráter anti-hegemônico, na verdade, são subsumidos na ideia de uma integração o exemplo, eu acho que o principal é a ALCA. Quer dizer, a ideia da ALCA era a constituição de um grande mercado, um espaço econômico, né, na região. O que é de novo, e aí hoje, né? Eu acho que o que é de novo é exatamente isso, é o positivo, né? É que claramente, né, você tem o que eu estou chamando da diferença entre as sub-regiões, né? Se olhar a América do Sul, nós temos diferentes formas de integração econômica, né? O Mercosul é um deles, a ALBA é uma outra forma, e os países que aderiram a acordos de livre comércio com os Estados Unidos, né? No esquema bilateral, né? A Colômbia, Chile, né? E eventualmente até com outros países fora da região. Essa diversidade, né, levou, inclusive, à necessidade de pensar como é que pode ser feita a integração, a cooperação regional. Acho que a Unasul, ela é criada nesse contexto, um contexto de pensar como que pode ser possível, dada a heterogeneidade dos regimes de integração comercial, criar um espaço de cooperação, né? E aí é muito diferente, e inclusive do ponto de vista da visão do que é a Unasul, a Unasul é vista como uma forma de cooperação regional pós-liberal, na medida em que ela abre espaço para a cooperação em diversas áreas, né? Isso talvez seja o maior desafio da Unasul, mas eu vejo talvez como uma dimensão muito positiva. Por quê? Porque a Unasul, ela vai se estabelecendo a partir da formação desses conselhos, que são os mais diversos. Então, desde o Conselho de Infraestrutura, que de fato, né, por via da COSEPLAN, né, saímos na imprensa internacional, são tem 17 bilhões de dólares disponíveis para integração na área de infraestrutura, né, mas ao mesmo tempo tem a área de defesa, com a constituição de um Conselho de Defesa Sul-Americano, a construção de uma escola de defesa, que tem um outro nome na Argentina, a criação de uma doutrina militar, né? A área de saúde, a cooperação na área de saúde, a cooperação na área de educação, enfim, a Unasul, né, a sua característica, me parece, principal é que ela vai se constituindo a partir desses conselhos. E o que é, pensando na questão da participação da sociedade civil, o que é interessante, o que é positivo na constituição desse conselho? Não apenas no sentido de integrar países que escolheram uma forma de integração comercial distinta da integração comercial, por exemplo, do Mercosul, que não se faz por via desses acordos de livre comércio. O que é interessante é que, ao expandir as áreas de atuação substantiva, a própria Unasul cria dentro das sociedades redes e setores da sociedade civil vinculados à cooperação. Então, por exemplo, pensando no caso do Brasil, saúde e educação tem um conselho de saúde e educação. E essas são áreas em que, no caso do Brasil, você já tem os conselhos
para a participação da sociedade civil. Quer dizer, isso abre o espaço, não apenas você criar dentro de cada uma dessas sociedades, né, um espaço de participação da sociedade civil, como vincula, né, a essas redes, do ponto de vista, cria um mecanismo institucional para a participação dessas redes no plano da Unasul. Quer dizer, esse processo de cooperação regional da Unasul tem, a meu ver, uma potencialidade muito interessante para a inclusão da participação da sociedade civil e, em alguns casos, né, são áreas, até que no caso brasileiro, vão muito mais avançar, muito mais do que na área de política externa. Então, além de vincular outras organizações, outras instituições, outras burocracias, então isso é positivo. Por que, quer dizer, se fosse apenas um processo de integração econômica, certamente as instituições representadas seriam de outra natureza. Como a Unasul tem essa dimensão política, eu acho que isso é, a meu ver, não apenas um encaminhamento, uma solução para a diversidade dentro da região, como tem uma potencialidade grande, evidente que isso é ainda no futuro, porque, como mencionou a própria Graziella, esses espaços ainda não estão institucionalizados, né? Mas, claramente, se a gente olhar dessa forma, e aí a reunião de tarde talvez seja interessante, a ideia da Aliança do Pacífico, ela é um modelo completamente distinto, né? E qual é, quer dizer, eu enfim, gostaria de saber a viabilidade. Eu fiquei muito impressionado agora com a Cumbre, porque nos jornais espanhóis só falavam da Aliança, claro, só falavam da Aliança do Pacífico, né, da quantidade de recursos para investimento em infraestrutura na Unasul, etc. Mas qual é, quer dizer, eu acho que, de certa forma, se recoloca a questão que a ALCA colocou, né? Porque, até onde eu sei, o Uruguai pediu para ser membro associado, observador, o Paraguai também. É claro que para esses países, né, isso retorna, porque na discussão muito recentemente, exatamente o Uruguai queria liberdade para poder fazer um acordo de livre comércio com os Estados Unidos. Então, a questão, a meu ver, não é propriamente, no caso do Brasil, que o Brasil já tem, digamos assim, acesso à China, então não precisaria de um mecanismo como esse. Eu acho que, a meu ver, é a atração que uma iniciativa como essa coloca para países, por exemplo, como o Uruguai, ou mesmo Paraguai, ou outros, né? Então, isso eu acho complicado. E a entrada da Venezuela no Mercosul, finalmente a entrada, aliás, já tinha sido votado no Congresso brasileiro, a entrada da Venezuela, faltava, né, o Senado do Paraguai. A entrada da Venezuela, eu acho que foi um passo geopolítico muito importante, que fortaleceu o Mercosul no momento em que, independentemente de saber qual a viabilidade da Aliança do Pacífico e da outra, Transpacífico, enfim, mais complexa ainda, ela introduz uma cunha no próprio Mercosul, né? Uma certa, eu acho que de novo vai acontecer o que aconteceu recentemente, alguns anos atrás, com atração sobre países como o Uruguai e o Paraguai, o que seria extremamente danoso para esse processo de construção da cooperação regional, que está, digamos assim, que tem esse aspecto muito mais diverso, né? E eu acho que é um modelo, né, vamos pensar, de integração regional hoje na sub-região, né? Inclusive, quando a gente lê os trabalhos produzidos num país como os Estados Unidos, né, há uma visão muito crítica da integração. A integração na região, né, que é só uma fragmentação. Eu acho que o que existe
digamos, uma forma de resolver a heterogeneidade. Acho que nós, na região hoje, nós vivemos uma heterogeneidade, do ponto de vista não do ponto de vista dos modelos produtivos, dos regimes de acumulação, das políticas externas, né? Mas é possível, de alguma forma, uma cooperação. Eu acho que essa, é claro que se a gente olha a Colômbia, e um país como a Colômbia, um país como a Bolívia, né? As diferenças entre eles são muito grandes, do ponto de vista desses elementos, até de política externa, não apenas de regime de acumulação e de regime comercial. São muito grandes, né? Mas é possível um espaço de cooperação, e acho que a Unasul é, digamos assim, o grande achado, né, institucional para fazer cooperação regional diante da diversidade. Então, não se trata de fragmentação, mas se trata de heterogeneidade, que nós vamos ter de conviver, né, porque depende dos processos políticos em curso em cada um desses países, né. Eu acho que é assim, fundamental que a Venezuela participe do processo de paz com a Colômbia, junto com o Chile. Enfim, eu acho que isso o que está ocorrendo, isso aí, de certa forma, eu acho que politicamente é extremamente relevante. Aliás, se a gente olhar do ponto de vista dos processos políticos, eles são muito mais virtuosos, com exceção do que ocorreu no Paraguai, né, de certa forma a gente achou que esse tipo de processo não existiria mais na região, mas vem no momento em que, do ponto de vista econômico, a situação é muito mais complicada. Bem, quais são os desafios, né? O primeiro desafio, eu acho que tem a ver com o grau de institucionalização da Unasul, né? A Unasul ainda carece de institucionalização, e os espaços de institucionalização da Unasul, né, também são diferenciados, né? Alguns, por exemplo, a própria ideia de participação social, ela é um espaço ainda nebuloso. Outros, como não, já estou acabando. Estou terminando. Outros espaços, como o espaço, por exemplo, do Conselho de Infraestrutura, né, já estão muito mais avançados. COSIPLAN é uma realidade. Enfim, então há um problema aí de institucionalização. Por que é importante a institucionalização? Porque se mudar, né, o governo de turno, pode mudar a orientação dada ao Unasul, porque a Unasul tem vários espaços de cooperação e de participação. E aí esses espaços, alguns podem se encolher e outros podem aumentar. A outra questão que eu acho fundamental é o problema da assimetria estrutural e o papel do Brasil, né? Acho que isso em duas chaves, né? Primeiro, eu acho que, digamos assim, o Brasil tem claramente uma dimensão global na sua política externa e convive com a regional, né? Como é que faz essa convivência? Até agora, eu acho que ela foi possível de ser, digamos assim, de levar essas duas frentes. Mas a gente sempre, ainda mais com o agravamento da crise, né, apesar de que a região é muito importante para os investimentos e o comércio brasileiro, mas sempre existe, né, uma possibilidade de, diante da crise, né, o Brasil, digamos assim, não enfatizar mais a sua dimensão global do que a sua dimensão regional, apesar da importância da dimensão regional. Então, esse aspecto, o problema da simetria, né, o papel do Brasil, né, na visão que os nossos vizinhos têm do Brasil. Eu acho que a gente conhece muito pouco, né? Eu acho que as redes da sociedade civil, as organizações não governamentais, estão muito mais sensíveis como é que o Brasil é visto do que nós, né? Eu acho que a opinião pública brasileira, como o Brasil, o poder hegemônico, mas é assim que ele é visto. É metade da região, 60% da região do Brasil, né? Então, isso, de novo, a dimensão política, né? A sensibilidade política para tratar essa questão, quer dizer, como é que o Brasil age diante dessa função. Finalmente, a própria ideia da regionalização do capitalismo brasileiro, né? Eu recentemente li um trabalho muito interessante da Fátima, né? E ela mostra claramente que os espaços de participação
no Estado brasileiro são totalmente assimétricos, né? Os setores empresariais, né, comércio, investimento, agribusiness, têm uma forma de participação informal no Estado brasileiro. E a sociedade civil, os espaços são sempre muito pouco institucionalizados, depende da vontade política, né, do governo de plantão. Então, eu acho que diante dessa, da internacionalização e da regionalização do capitalismo brasileiro, que é isso que está em jogo, né, e diante de um Estado que vamos dizer assim, que não é neutro e que é enviesado, eu acho que se coloca mais ainda a necessidade de criar espaços para a atuação da sociedade civil. Então, espero que tenha passado uns 5 minutos. Obrigada.